Vamos lá então, dando continuidade à unidade 3, parte 5, é o último vídeo dessa unidade aqui, certo? E fecharemos o assunto de dispersão, tá legal? Bem, pessoal, nós estudamos na última aula variância, tá ok? No entanto, a variância pode ter um inconveniente, que é a forma como ela expressa as unidades, ou seja, você lembra que nós falamos do quadrado lá, ó? Certo? Você tem situação de expressar os resultados ao quadrado. Ou seja, caso você esteja trabalhando com milhares de reais, o resultado será expresso em milhares de reais ao quadrado. Que causa, ou pode causar, para quem não está tão acostumado, alguma dificuldade do ponto de vista de interpretar os resultados. E aí, se vocês lembrarem lá da nossa última videoaula, vocês podem lembrar que nós tínhamos calculado a variância para aquela amostra da renda dos elementos das pessoas, né, para cidades A, B e C, para anos 1, 2, 3, 4 e 5, nós tínhamos então uma dispersão que era uma variância de 5.000 para a primeira cidade, uma variância de 0.000 para a segunda e uma variância de 13.000 para a terceira. Então nós tínhamos definido que a amostra que tinha uma dispersão maior era da terceira cidade, tá legal? Mas o que a gente tem? Na verdade, o que a gente costuma usar para ter uma informação mais organizadinha, mais próxima daquilo que nós conhecemos? Vocês podem reparar que é muito comum vocês ouvirem informações do seguinte aspecto: olha, um determinado dado tem uma média X com mais ou menos um determinado valor Y em torno de X, certo? Ou seja, a ideia é, supondo que eu tenha uma média X aqui, e aí eu tenho um valor que é maior ou menor aqui, tá? Que em torno da média, certo? Então essa é a informação. Agora, como é que eu calculo esse valor aqui? Como é que eu calculo esse valor que é mais para cá ou menos para cá? Como é que eu resolvo essa situação? Para resolver essa situação, o que a gente faz? A gente vai calcular, a gente vai disponibilizar um outro elemento bastante importante, que é o chamado desvio padrão. E aí nós temos desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. O que é o desvio padrão? Um jeito fácil, simples de entender o desvio padrão é calcular a raiz quadrada, calcular a raiz quadrada de quem? Da minha variância, certo? Então, desvio padrão para nós nada mais é do que calcular a raiz quadrada da minha variância, tá legal? Fazendo isso para aqueles elementos que nós tínhamos, já tínhamos calculado na última videoaula, então nós tínhamos uma variância, certo? Nós tínhamos uma variância de 5.000. A hora que eu calculo o desvio padrão, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a raiz quadrada, isso nada mais é do que raiz quadrada de 5, certo? Então eu tenho 2,24 mil pessoas, certo? Isso aqui nada mais é do que o quê? Qual era a minha variância? 13.000. Então isso aqui é resultado do quê? De raiz quadrada de 13.000. Ou seja, eu pego o valor positivo da raiz quadrada da minha variância. E aí eu passo a ter o meu desvio padrão. Aí sim eu posso falar, olha, a situação A da minha amostra, certo? Tem uma média de A de 121 mil pessoas com uma variação de mais ou menos 2,24 mil pessoas, certo? Ou seja, então quer dizer que o meu resultado pode estar para cima ou para baixo em torno disso. É aquele erro, esse desvio padrão aqui, é aquele erro para mais ou para menos que vocês estão acostumados a escutar nas pesquisas eleitorais. Então, quando você faz uma pesquisa eleitoral, você fala assim, olha, o determinado intenção de voto para determinado candidato é X%, com uma margem de erro de mais ou menos para cima ou para baixo. Essa margem
de erro é exatamente esse desvio padrão aqui. Então, desvio padrão também é conhecido como margem de erro, tá? Então, quando vocês falarem assim, qual é a margem de erro da minha amostra, da minha média? A margem de erro da minha média é nada mais, nada menos que o desvio padrão. Como é que eu calculo isso quando meus dados estão agrupados? O cálculo disso, quando os dados estão agrupados, é baseado nas mesmas informações que eu tinha. Ou seja, eu tenho que ter a minha média, certo? Eu vou ter que calcular a raiz quadrada de quem? Do somatório ao quadrado, né? Esse aqui é meu elemento, esse rapaz aqui é meu elemento, certo? Agora, e a minha frequência para cada uma das minhas classes. No entanto, como é que eu vou pegar o elemento se eu tenho classes aqui, certo? Como é que eu vou pegar o elemento se eu tenho classes? Aí que está a novidade quando eu falo de desvio padrão para dados agrupados. O meu elemento é ponto médio da classe, tá ok? Então o cálculo, guardem isso com bastante carinho, o cálculo é resolvido da seguinte forma: eu vou pegar o n, que é 52, que é o número de elementos da minha amostra, 1 sobre ele, na verdade é só para fazer divisão, tá? E vou fazer a somatória de quem? Do ponto médio menos a média ao quadrado, vezes a frequência, ó, a frequência da primeira classe, mais o ponto médio vezes menos a amostra ao quadrado, vezes a frequência da segunda classe. E assim sucessivamente. Então, naquele exemplo lá que nós tivemos nas aulas passadas, quando eu tenho, por exemplo, número de casas por rua, e aí eu tenho frequência, eu vou obter um desvio padrão, certo? Um desvio padrão, ou uma margem de erro de quanto? Uma margem de erro de quanto? De 5,075 casas, tá legal? Essa é a ideia que nós temos para poder calcular o desvio padrão quando os dados são agrupados. No entanto, existe um probleminha, que é o seguinte: tanto a variância quanto o desvio padrão são medidas de dispersão absoluta, ou seja, elas podem ser utilizadas para comparar a variabilidade dos dados, mas os conjuntos têm que apresentarem a mesma média, mesmo número de observações e têm que estar expressos na mesma unidade. Ou seja, eu tenho que estar falando de mesmas coisas. Agora, se eu quero falar de coisas diferentes, se eu quero falar de elementos diferentes, então, para poder falar de situações que não obedeçam essas três características aqui, eu vou definir uma outra medida de dispersão, que é chamada de medida de dispersão relativa, denominado coeficiente de variação. O que o coeficiente de variação vai fazer? O coeficiente de variação vai dar o quanto a tua amostra é dispersa percentualmente. E como é que eu faço isso? Eu vou usar o desvio padrão amostral dividido pela minha média. E vou fazer o quê? Vou multiplicar por 100 para encontrar percentual. Certo? Aí eu passo a ter uma medida de variabilidade percentual da minha amostra. Como é que eu faço isso? Vamos dar um exemplo. Imagine uma situação referente ao número de documentos falsificados que aparecem em um determinado setor de prefeitura e o valor arrecadado por hora de um tipo de multa em reais. Em qual das duas variáveis, são bem diferentes, ocorre maior variabilidade ou variação? Então eu tenho a média do número de documentos falsificados é 22, com desvio padrão de 5, ou seja, aquela ideia, eu posso ter uma média de 22 com mais ou menos 5, certo? E a média de multas é de 800 com desvio padrão de 100, ou seja, eu posso ter uma média de multas de 800 com mais ou menos 100. Como é que eu vou calcular o coeficiente de variação? Então eu calculo o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100, ou seja, eu tenho aqui uma variação ou um coeficiente de variação
de 22,7%. Em compensação, o outro, que parecia que poderia até ser maior, porque são mais dados, tem uma variação, né, a média, o desvio padrão é 100 e a média é 800, e aí eu tenho uma variação de 12,5, certo? Então, esse cara é a variação. Pessoal, com isso a gente encerra a unidade de medidas de posição e dispersão. Espero ter dado um bom apanhado sobre isso e na próxima aula a gente continua conversando, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.